gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E eu acho que possivelmente eu li um dos livros mais transformadores da minha vida, pelo menos dos anos recentes. E eu saí perfeitamente transformado e muito impactado pelo poder dessa leitura, que foi o Estrelas Além do Tempo, da Margot Le Chanterly. Vocês devem reconhecer do título por causa do filme homônimo, né, de 2016, que inclusive concorreu ao Oscar. O filme se baseia originalmente nesse livro, só que o livro é tão superior, ele é tão incrível e ele é tão singelo nas coisas que ele apresenta, que você não tem como não ficar tocado ou não se deixar levar pela capacidade da Margot de contar uma narrativa que envolve tantos fatores da vida pessoal das pessoas ali envolvidas naquele relato, quanto mesmo no macro do que estava ocorrendo no mundo naqueles anos. A gente vai acompanhar, basicamente, a história das computadoras, que foram as primeiras mulheres matemáticas dentro da NACA, que é a antecessora da NASA, e não apenas mulheres computadoras, mas sim mulheres negras dentro da NACA, num período de segregação racial dos Estados Unidos e na região que era a pior de todas, que era o sul dos Estados Unidos, que era extremamente racista e lutou até o fim para a manutenção da segregação racial. Então a gente vai acompanhar essa narrativa da história dessas mulheres, e são dezenas de mulheres pela qual a gente passa aqui na história, mas a gente vai ver basicamente pelos olhos de 3 personagens principais. Seria a Dorothy Vaughan, a Mary Jackson e Katherine Johnson. E essas 3 mulheres, cada uma no seu tempo, elas promoveram transformações tão profundas na própria vida e até mesmo no modo como a gente voa com os seus cálculos e os seus experimentos, que é incrível como essa história não foi contada anteriormente, ou simplesmente, pelas próprias protagonistas das histórias, ela seja vista apenas como eu estava fazendo o meu trabalho. Mas dando um pouco mais de contexto, né? Cada uma dessas 3 mulheres, elas têm características únicas, e dentro do seu papel de trabalho, elas mudaram profundamente algumas coisas dentro da NACA e posteriormente depois na NASA. A gente começa pela narrativa da Dorothy em 1943, que é, caso você tenha alguma ligação com história, bem o período do final da Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos passavam por um grande problema, que era não ter mais o domínio dos céus. Então a NACA, que era basicamente o órgão federal para desenvolvimento de novos aviões, precisava urgentemente de computadoras, e independente do que fosse, eles precisavam de pessoas hábeis para cálculos matemáticos complexos, e tinham muitas vagas abertas e precisavam daquelas sendo solucionado rapidamente. É muito engraçado porque a gente vivia um período de segregação, então obviamente mulheres negras não eram muito cotadas para esse emprego, mas como a gente tinha todos os homens indo para a guerra e tinha uma grande necessidade dessa força de trabalho, passou-se a se considerar aí utilizar essa mão de obra a favor do desenvolvimento norte-americano. E a Dorothy, a gente começa a narrativa logo que ela entra na NACA, ela dá uma pincelada muito boa sobre as computadoras da ala leste e as computadoras da ala oeste. A da ala leste são as mulheres brancas e da ala oeste são as mulheres negras, porque independente de aquilo ser um centro intelectual e talvez um dos mais importantes dos Estados Unidos naquele período, a segregação ainda ocorreria lá dentro. Então ela narra sobre essa divisão entre as 2 alas de computadoras. Ela explica bastante também com relação aos banheiros segregados que ainda existia dentro da NACA. Tem um caso maravilhoso sobre como ela e a Mary Jackson tinham sempre a mesa das garotas de cor, né? E elas viam aquela placa que sinalizava aquilo, e todas as vezes que elas viam aquela placa, a Mary Jackson retirava aquela placa e a escondia ou a destruía, e isso persistiu por muitos meses enquanto elas estavam ali indo lanchar, né, na cafeteria.
Até que o momento que a Anaka simplesmente desistiu de recolocar a placa e elas continuaram na mesma mesa, pois ali elas se sentiam seguras e protegidas, mas aquela, não pequena, mas aquele ato de indicar exatamente aquela mesa para Mary Jackson deixava ela extremamente aborrecida, e foi como ela, uma pequena rebeldia que ela fez para sua própria sanidade mental. Então a gente tem a Dorothy, que narra todo esse começo da Anaka. A gente tem a Mary Jackson. Mary Jackson e a Dorothy eram colegas de trabalho, né? Trabalharam juntos como computadoras. E cada uma delas, elas foram crescendo na carreira de maneiras diferentes. Então a Dorothy conseguiu chegar posteriormente a líder de setor, então realmente ela era que comandava todas as computadoras do Oeste. A gente teve a Mary Jackson, que foi a primeira mulher negra a conseguir se formar como engenheira e trabalhar com engenharia dentro da NACA, e posteriormente, com o legado dessas duas mulheres, né, e elas ainda trabalhando dentro da NACA, a gente chegou até a Katherine Johnson, né, mais para metade para o final do livro, que ela fez grande contribuição. Ela se formou como física e basicamente ela trabalhou nos projetos Mercury e no Apollo. Então, as contribuições que ela desenvolveu e todos os cálculos que ela desenvolveu, em conjunto com outros colegas engenheiros, eram utilizados, inclusive, caso todos os aparelhos na nave espacial dessem defeito, eles simplesmente tinham cálculos da Katherine, que ela desenvolveu para os astronautas conseguirem se guiar pelas estrelas e assim voltar para a Terra, mesmo numa pane total. Coisa que ocorreu com um dos projetos Apollo. E é muito interessante como a autora ela consegue passar para a gente diversos aspectos, sejam sociais, da vida dessas três mulheres e das demais mulheres que são citadas durante a história. Então, fatores pessoais de o que elas faziam antes de entrar para a NACA, ou como era o trabalho dos pais dessas mulheres, como era a organização familiar dessas mulheres. Então ela traz todos esses aspectos que dão uma certa leveza para o livro, porque a gente consegue ver a verdadeira mulher por trás da profissão, o que é bastante fabuloso. Ela traz bastante também o contexto de luta social da época, então a gente tem aí a citação de vários acontecimentos importantes, né? O livro vai aí, que nem eu falei, de 43 até mais ou menos a década de 80, 85, né? E tem os fatores internos dentro da NACA, que é muito engraçado, porque é um centro de desenvolvimento e tecnologia que ainda se via preso a essas questões de segregação racial e misoginia, como bem narrado no livro. A luta que essas mulheres tinham que ter para alcançar cargos similares aos masculinos, mesmo tendo as mesmas qualificações e desempenhando os mesmos papéis. Agora vem a questão de por que é um livro tão tocante? Por que é um livro tão poderoso? E por que é um livro tão transformador? Obviamente a gente tem todo esse relato de mulheres indo para frente na profissão num período extremamente difícil, de pessoas negras indo, né, avançando na pirâmide social dos Estados Unidos numa época de segregação tão forte. Mas eu acho que o que te pega muito é um certo tom melancólico da Margot, que basicamente ela relata todos os eventos sociais. Então o Martin Luther King aparece, os antecessores ao Martin Luther King, a gente tem um incidente com Rosa Parks. Então ela narra toda essa questão social muito forte nos Estados Unidos e toda essa luta que ocorreu, mas ela também dá bastante valor para a história pregressa de tudo isso. Então todos os sacrifícios que os pais dessas mulheres fizeram para que elas pudessem estudar, a questão das universidades exclusivas para as pessoas negras, o modo como o mais alto da hierarquia social que um negro poderia alcançar, muitas vezes era partir para o magistério de outras pessoas negras. Então tem muito essa questão delas precisarem se mudar bastante, porque elas iam para onde estavam precisando de professores. Então esse fator de quando você avança na sua carreira, você traz melhorias sociais com você,
pega um pouco, é bastante impactante essa interpretação da autora com relação a isso. É muito melancólico você ver tudo que essas mulheres desenvolveram e tudo que elas tinham que abrir mão para conseguir chegar lá, todo o trabalho duro e tudo que elas fizeram e ainda assim com 3, 4, 5 vezes mais força para lutar contra uma máquina institucionalizada de segregação. Então ele tem esse tom bem pesado, realmente. É um livro assim, ele não tem gatilhos nem nada do gênero, mas ele é um livro bem melancólico ao apresentar esses fatores que devem sim ser relembrados e devem sim ser postos à luz, exatamente para ressaltar o trabalho incrível que essas mulheres fizeram dentro da NACA e da NASA. Só dando um pouquinho de contexto, para quem não ficou muito claro, a profissão dela, de computadoras, eram basicamente porque elas eram matemáticas e todos os cálculos, e aí você pode pensar em todos os cálculos de aviação possíveis e imagináveis, desde a fricção do ar em parafusos na asa até o cálculo de lançamento de um foguete. A maioria desses cálculos era feito manualmente, né? Então só posteriormente foram comprados os computadores da IBM, e esses computadores custavam na casa, para você pensar, né? Década de 60, 70, $1 milhão, que foi o que custou esses computadores, era realmente um dinheiro exorbitante. E uma das primeiras pessoas que se interessou por esses computadores e viu o futuro deles foi a Dorothy, que se especializou aí na maneira em como fazer o input de dados dentro dessas máquinas, e não guardou esse conhecimento apenas para si. Ela ensinou as outras computadoras do Oeste e as outras mulheres mesmo da Leste que tinham interesse em como manuseá-las, por saber que esse seria o futuro da profissão dela. A gente tem essa coisa incrível de que elas eram cérebros matemáticos incríveis. A gente tem aí partes muito bonitas sobre como a Mary Jackson conseguiu trabalhar finalmente com engenharia, ou como a Katherine Johnson conseguiu finalmente ser uma física respeitada, tendo aí diversos relatórios importantes, cálculos importantes que surgiram dela. Então todas essas questões são muito importantes e são muito relevantes. Talvez principalmente num ano como o de 2019 ou os últimos anos, em que se fala tanto sobre racismo, é muito importante a gente ter exemplos positivos e exemplos tão fortes de mulheres negras que venceram todas as atribulações da sua vida e da sua profissão e conseguiram fazer uma diferença, não só nos seus trabalhos, mas na comunidade que elas estavam. Um último fator muito importante, e na verdade não tão importante, mas que me chamou tanto a atenção no livro, foi o como a Margot conseguiu destrinchar o poder que as organizações sociais em que essas mulheres faziam parte, então da Mary Jackson ser uma responsável pelos escoteiros, da Dorothy ser tão presente dentro da igreja, da Katherine ser tão forte dentro das organizações dentro da NASA, como essas organizações fora do trabalho, né, organizações sociais, eram tão importantes, e como essas mulheres eram um exemplo para essas pessoas que estavam de fora. Então, quantas pessoas não foram inspiradas pelos exemplos dessas mulheres que trabalhavam na NAC e na NASA? Quantas mulheres não se inspiravam na Dorothy, na Mary Jackson, na Katherine, para poder ir mais longe e saber que poderiam almejar mais? Então, é bastante curioso a gente ter esses diversos trechos em que a autora aponta aí exatamente essas organizações sociais, como elas atuavam. E, sinceramente, eu não sei como essas mulheres conseguiam dar conta de tantos afazeres e não se deixavam abater, e persistiam no seu sonho e persistiam lutando por melhorias. O livro acaba meio um corte brusco, até porque ele precisa ser um período de tempo específico, mas o epílogo é extremamente interessante, em que a gente tem a narrativa de como a Mary Jackson abriu mão do tão sonhado cargo dela de engenharia para poder trabalhar em um cargo de empoderamento feminino, em que ela ia às universidades buscar novas formandas em matemática, em física, em astrofísica, no que ela pudesse para dentro da NASA, como o papel delas influenciou diversas outras mulheres dentro da NASA no decorrer dos anos,
E é um epílogo muito bonito, muito singelo, né? A autora, ela até escreve de uma maneira um pouco diferente do livro, né? No livro ela é bem didática e bastante pautada em datas, nomes e circunstâncias, enquanto que no epílogo é uma escrita um pouco mais solta. E eu saí completamente apaixonado por esse livro. Eu acho que é uma das leituras mais importantes que eu já fiz. E sinceramente, se vocês tiverem a oportunidade, não deixa passar Estrelas Além do Tempo. Ele está saindo aqui no Brasil, pela HarperCollins Brasil. Ele está com um preço de R$ 49,90, pelo que eu me lembro, e tem 342 páginas. O tamanho ele pode assustar um pouquinho, mas ele tem umas fotos bem interessantes no meio, tanto das mulheres trabalhando efetivamente, quanto do corpo da Naka, logo em 40 e pouquinho. Vale muito a pena, gente. Sinceramente, eu saí muito tocado. É um livro que mexeu bastante comigo. E eu acho que vale a pena para qualquer pessoa que se interessa tanto pelos aspectos da história da NASA, porque ela é bem rica nesse aspecto, quanto quem quer ler algo que enriqueça e mostre como a história dessas mulheres foi imprescindível e importante de modo geral. Esse livro ele estava nas 12 leituras para serem feitas em 2019, então já é o segundo. E eu estou encerrando o mês de março com esse livro exatamente por ser o mês das mulheres. Não sei se alguém chegou a reparar, mas eu tentei focar em conteúdo de personagens femininas, autoras femininas, e eu acho importante a gente sempre tentar dar voz a quem realmente importa e precisa. Então, isso foi uma leitura muito importante. Ele está saindo exatamente no último dia do mês de março, porque é importante. Não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do canal, que fica do meu lado direito. E se você gostou do conteúdo, clique aqui na bolinha do lado esquerdo para poder ver os próximos conteúdos. De mais a mais é isso, um beijo grande, tchau!